Nós estamos aqui com o doutor Volter. Dr. Volter vai falar para nós essa noite sobre a ansiedade e a depressão, né? Essas doenças aí que têm ceifado tantas vidas, trazendo sofrimento e dor para a família, aquele que está com ansiedade, aquele que está com depressão, a família que está em volta, os amigos da comunidade. Então, hoje o doutor Volter vai falar para nós ali, vai dar uma aula aqui para nós, uma palestra, né, nos ensinando aí como nós devemos lidar com essas doenças. Então, doutor Volter, seja bem-vindo, que Deus abençoe o senhor. Obrigado, Deus pode abençoar a todos nós aqui presentes, e é uma grande alegria de compartilhar o que Deus tem me revelado pela ciência, pelos estudos. Ninguém nasce sabendo e a gente vai aprendendo. E então nós temos a responsabilidade daquilo que nós conhecemos e compartilhar com todos, para que todos possam ter melhor qualidade de vida. Porque muitos já sabem, e tanto por experiência dos outros ou por experiência própria, que a depressão não é uma coisa agradável de ter, né? É uma doença que não é reconhecida como doença, acha frescura, é uma coisa assim que as pessoas não entendem porque a pessoa age dessa forma, porque ele fala dessas coisas, enfim, o comportamento que tem, e pouca gente entende o que realmente é depressão. Já de antemão quero ensinar, assim, deixando claro o que realmente é depressão. Depressão não é sinônimo de falta de fé. Tem muitos pastores, padres e todos os líderes religiosos que sofrem depressão. Então, é por aí que a gente podemos avaliar, diagnosticar, é por causa de falta de fé. Não é bem assim. Também não é sinônimo de tristeza. Claro, pode gerar tristeza quando você tem depressão. Mas o que realmente a depressão é como se fosse bateria. Nós temos uma bateria, por exemplo, só vou fazer uma comparação, uma bateria de 200 volts, para quem é saudável. Mas quando está com depressão, a bateria está apenas com 10 ou 5 volts, bem baixo. Está no mínimo de energia, não consegue levantar, tomar iniciativa e fazer uma coisa, não tem condições, não tem ânimo para isso. Então, porque realmente falta a bateria, assim, ilustrativamente falando, né? E realmente, o nosso sistema nervoso em si é um sistema elétrico do nosso corpo. É por eletricidade que funciona o nosso sistema nervoso. Então, o nosso cérebro é o sistema nervoso central e a medula também, e ainda os nervos periféricos aí também transmitem eletricidade para todo o corpo, tá certo? Então, isso é de fato, nós somos feitos por energia elétrica no nosso corpo. Então, como nós podemos restaurar isso, como nós podemos combater isso e, quem sabe, reverter o quadro. E é comumente falado que a maioria das vezes a depressão não tem cura, né? E tem que manter sempre tomando remédio o resto da vida. Ok, eu fui a fundo se realmente é isso que estão afirmando. Eu descobri que há um caminho que podemos sair dessa. Tá? E isso eu vou mostrar hoje, durante essa apresentação de hoje. E eu vou buscar, então, o PowerPoint para poder acompanhar, tá? E para poder assistir o PowerPoint para vocês acompanharem bem, tá bom? Deixa eu ver qual é. Tá, vamos pegar esse aqui.
Estão vendo a tela com esse título de depressão e ansiedade? Dá um like ali. Sim, doutor. Estamos vendo sim a tela, tranquilamente. Perfeito, só ter certeza se é isso mesmo. Já aconteceu uma vez que eu comecei falando e as pessoas não estavam vendo, só me dizendo depois. Então, a depressão, vamos analisar o seguinte. É um estado no qual a pessoa tem a sensação de que tudo é horrível e sem esperança. Os sintomas da depressão nervosa seria esgotamento, perda de vitalidade, insônia ou insonolência, depende de cada pessoa, perda ou aumento de apetite, perda de esperança, certo? Também é definido como por preocupação ou apego excessivo com as coisas negativas do passado, certo? E já vou dizer o que é ansiedade, qual a diferença entre depressão e ansiedade mais para frente, certo? E então se apresenta de duas maneiras: depressão reativa, que é resultante da reação da pessoa diante de uma perda de um ente querido, ou perda de um negócio, ou qualquer coisa que deixou traumatizada e não conseguia superar o problema, daí pode causar depressão, certo? E ainda tem depressão orgânica ou endógena, que é resultante da mudança química interna no corpo e no cérebro, como, por exemplo, alterações hormonais na mulher, déficit nutricional. Isso também acontece com os homens também. Quando entra no andropausa, também pode dar aquela depressão também. A queda do microbiota intestinal, que muita gente entende por flora intestinal, mas mais correto é o microbiota, tá certo? E também aproveitamento pobre da serotonina. Isso está registrado nesse livro sobre esse assunto. Aí existem outros tipos de depressão, né, como ansiedade adulta e infantil, síndrome de pânico, depressão bipolar, depressão leve. Aí tem 3 níveis de depressão: leve, moderada e grave. E também tem depressão borderline, é um outro tipo. Depressão pós-parto, depressão sazonal. Isso acontece geralmente na Europa, nos Estados Unidos, quando tem pouco sol no inverno e como não tem sol suficiente, não produz vitamina D, né, vitamina D3, e por uma queda em vitamina D pode causar essa depressão, certo? E também pode ter também hiperatividade, então ao extremo, do outro extremo. A depressão é para baixo e a hiperatividade para cima, né? Então, a depressão popular já tratei pessoas e que já reverteram e não tem mais, certo? Agora vamos entender sobre mitos e verdades sobre suicídios, porque nós estamos no setembro amarelo, né? Sobre depressão. Nós estamos terminando esse mês ainda pegando ainda o trem para poder aprender algo sobre isso aí. Então, nós vamos entender sobre mitos e verdades sobre isso. Pessoas que falam sobre suicídio não têm intenção de se matar. Não, isso pode realmente acontecer a qualquer momento. A maioria das pessoas que falam sobre suicídio chegam ao ato. Isso é verdade, tá? Porque já está num ponto, não aguenta mais de continuar a viver, porque não está conseguindo se controlar, não consegue, enfim, não se sentir feliz, não tem paz, não vale a pena continuar a viver, certo? A maioria dos suicídios acontece repetidamente, sem aviso. Esse é um mito. A maioria dos suicídios é precedido por sinais discretos de comportamento ou verbais. A gente sabe que a pessoa tem essa intenção. A gente percebe pelos sintomas, né? Pelos sinais. Alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer. Não. A pessoa em risco de suicídio apresenta ambivalência entre querer viver e querer morrer, certo? Então
tem essas duas coisas que nós temos que olhar bem. Somente pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Não, isso realmente é mito também. O comportamento suicida é provável quando há sofrimento intenso, insuportável, independente da existência de transtornos mentais. Então, não tem nada a ver com transtorno mental para ter suicídio. Pode ser uma mente, só que as emoções não conseguem controlar. Conversar sobre suicídio pode encorajar o ato. Não necessariamente, pelo contrário, a pessoa precisa de um apoio para falar sobre esse assunto. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de obter ajuda. Então, precisa falar abertamente sobre esse assunto. Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Isso, na verdade, como eu já falei, suicídio é um ato de desespero e de quem já não percebe alternativas para lidar com a dor. Certo? Então, se você precisa de ajuda, disca 141. Tá? Aí você pode ver aí na tela, bem embaixo, à sua esquerda. Então, realmente precisa recorrer à ajuda. Não é importante saber esses mitos e verdades sobre suicídio? É muito importante. Certo? Vamos agora para anatomia, para que nós possamos entender por trás de tudo o que está acontecendo com uma pessoa que sofre depressão ou ansiedade. Esse nervo vago, ele se chama assim, não tem nada de vago, ele é bem concreto. Existe esse nervo vago, que eu já vou mostrar onde está localizado no nosso organismo, tá? Que está ali, você pode ver aquela linha amarela que desce ao lado do esôfago, vai até o estômago e vai muito mais. Eu já vou mostrar até onde que vai. Ó, ele sai, ele não vai, não é da medula que ele ramifica assim, ainda no parte cerebral, tá? Porque ele é um sistema nervoso parasimpático. O simpático seria a medula e os nervos periféricos, tá? Mas eles não são nervos periféricos, eles são nervos cranianos, por isso sai do crânio, tá? Bom, esse nervo vago, o que você está vendo aqui, está com X ali, que na verdade é o numeral latino 10, que é o 10º par nervo craniano, tá certo? Então, ele é responsável para coordenar o esôfago, os pulmões e o coração também, e também enerva o estômago e também a cabeça do pâncreas e o intestino duodeno e o grosso também. E ele também coordena tanto a bílis como o fígado. E também ele faz um trabalhinho junto com os rins igualmente, tá certo? Então, esse é na verdade, que o nervo vago é responsável de coordenar parasimpaticamente. E o nervo gastro, aliás, o nervo vago, é também conhecido por nervo pneumogástrico e é descrito na literatura como nervo 10, é o 10º par dos 12 nervos cranianos que possui ação motora e sensitiva, sendo importante para a manutenção das funções vitais, como regulação de frequência cardíaca e arterial, por exemplo. Por exemplo, quem sofre com pressão alta, nós temos que também ver o que está acontecendo também, entre outras coisas, também se tem algo a ver com nervo vago, tá? E também frequência cardíaca também. Então, esse nervo vago, ele é responsável para coordenar tanto o intestino grosso ascendente, no côno ascendente, e também transversal também. Só que não é mais responsável pelo descendente, e nem o sigmoide, nem o reto. Então, já é outro tipo de nervo que é responsável. Tá certo? E por que eu falo isso?
porque tem muito a ver com flora intestinal, ou tal de microbiota intestinal que está povoando dentro do interior do intestino. Então, quais são as suas funções? Ela produz o suor, regula a frequência cardíaca, a pressão arterial, controla os movimentos involuntários dos intestinos, dos músculos, do pescoço e da boca. E também conduz a serotonina lá de flora intestinal até ao cérebro. Porque o nervo vago é, na verdade, uma pista dupla que leva a serotonina para o cérebro. E isso tem uma influência positiva sobre o nosso comportamento. Já vou entrar em detalhes com isso. Então, entre outros, sendo o fator principal, está comprovada que a deficiência da serotonina é o grande causador da ansiedade e depressão. Hoje em dia, além do estresse excessivo, houve uma alteração acentuada na flora intestinal, ou tal de microbiota, por causa de uma alimentação antifisiológica. Deixe-me falar uma coisa. Já o próprio Jesus falou, e o próprio apóstolo Paulo também falou, e o Pedro, na Bíblia mesmo, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Na verdade, já ouviu falar isso? É um bom conselho, para que não ficamos ansiosos. E muita gente vem ao meu consultório sobre o problema de ansiedade descontrolada, excessiva, e daí pergunto, por que você é ansioso assim? Não sei, doutor, eu não sei. Eu simplesmente fico ansioso por nada. Então, é outro problema que tem a ver com a flora intestinal, tá certo? Por causa da... houve uma alteração acentuada da microbiota intestinal, por causa do estresse, tá? E por causa de uma alimentação que não foi condizente para bom ambiente intestinal, tá certo? Que alterou todo o ambiente por dentro e a flora intestinal também, daí já isso vai influenciar nosso comportamento, nosso humor, tá certo? E então produz menos serotonina e isso daí vai causar ansiedade e depressão. Agora, para sua curiosidade é o seguinte: 90% de toda a serotonina é um hormônio que é produzida pela sua flora intestinal, certo? Então, você tem que cuidar bem da flora intestinal, certo? E os demais 10% são sintetizados com os raios ultravioletas através dos olhos. Mas não é suficiente se depender desses 10% que o corpo consegue produzir através dos olhos. Nós precisamos dos 90% do nosso intestino. Tá? Para isso, é importante ter o triptofano na alimentação diária, uma aminoácido essencial necessário com o qual a sua microbiota intestinal possa sintetizar serotonina. Então, para que o microbiota intestinal possa produzir serotonina, ele precisa um matéria-prima chamada triptofano. Estão me entendendo? Então, ele vai precisar de uma matéria-prima para produzir serotonina. Isso daí, os lactobacilos, que está composto dentro dessa microbiota, né? Porque o microbiota intestinal são formados por bactérias boas, que são chamadas lactobacilos. Tá? E são mais de 25, 30 tipos de lactobacilos que estão presentes em nosso intestino. Esse neurotransmissor, esse tal de serotonina, então é enviado diretamente através do nervo vago ao cérebro, que dá a sua sensação de serenidade, de bem-estar, equilíbrio emocional, tranquilidade e paz. Certo? Isso daí é importante que você entenda isso. Tá? E esse serotonina se transforma em melatonina à noite, ao escurecer do dia, dando um bom sono para todos nós. Né? Se você não produz serotonina suficiente, não vai ter melatonina suficiente e aí você vai sofrer insônia. Tá? É um efeito dominó que pode ocasionar. E muitas pessoas que com depressão sofrem de insônia. Não todas, mas muita gente sofre por causa disso.
Quando a flora intestinal é alterada, então muitos tipos de lactobacilos são destruídos. Assim, além de causar depressão e ansiedade, ou isoladamente, ou depressão ou ansiedade, pode também até proliferar fungos com facilidade, como candidíases. Isso pode ser desencadenado pelo estresse, intestino preso, como se chama constipação, alimentação inadequada ou alguns antibióticos, porque antibióticos também destroem a flora intestinal. Não todos, mas também podem, tá certo? Olha só, se é destruído muitos tipos de lactobacilos, um desses tipos de lactobacilos se chama acidófilos. É um lactobacilo muito importante para manter controlada a população de Cândida. Cândida também faz parte do microbiota intestinal, quando é bem controlado pelo lactobacilo, tipo do acidófilos. E qual é a sua função, então, essa Cândida? A Cândida, ele é responsável de tirar o excesso de açúcar que você consome na sua alimentação, para que pode evitar, possa prevenir você ter diabetes. Não é maravilhoso como Deus criou essa sintonia para te proteger? Deus criou dessa forma para que todas as nossas células possam trabalhar juntos em sintonia para oferecer a cada um de nós a melhor qualidade de vida até o último segundo da sua vida. Deus colocou essa capacidade em cada célula do nosso ser, e nós temos trilhões delas. E cada um está lá colaborando, fazendo mutirão para oferecer melhor ambiente do nosso corpo, certo? Mas nós não estamos colaborando e assim, portanto, temos então depressão, ansiedade ou qualquer outra doença que sei lá, por seus motivos, do estilo de vida que você teve, alimentação, enfim, tá certo? Então nós temos que cuidar com nossa alimentação, porque nós vamos formar um ambiente intestinal favorável ou desfavorável, dependendo do que você come, certo? Então, como combater a depressão e ansiedade em fungos? Primeira coisa é restaurar a flora intestinal, através de um probiótico. Eu fui fazendo muita pesquisa sobre probiótico, certo? É algo que é pró-vida, probiótico, tá certo? Que promove vida ao nosso intestino. E é fantástico quando a gente pode colaborar com isso. Funciona mesmo. Eu posso dizer que eu já tratei pessoas com depressão bipolar, só dando probiótico. E resolveu. Em poucos meses já estavam sem nenhum fármaco. Claro, eu tenho que fazer sempre a transição certa. Não vamos tirar os fármacos de uma só vez, porque esses fármacos se tornam muleta da pessoa. O corpo também se depende dessa muleta. Se você tirar a muleta, a pessoa cai, não consegue andar. Entende? Então, nós temos que fazer uma transição, vai continuar tomando o fármaco e fazendo o tratamento natural ao mesmo tempo, porque esses fármacos controlam a pessoa para manter o melhor nível possível de humor, não vai curar, tá? Na maioria dos casos não vai curar, algumas pessoas sim, tá? E então nós temos que fazer esse tratamento natural e com o tempo, na medida que o corpo está conseguindo reagir e melhorando, e o tratamento natural está fazendo efeito, daí já podemos começar a desmamar aos poucos, bem sutilmente, sem que o corpo perceba, e assim vai poder eliminar de vez depois alguns meses de tratamento, certo? Geralmente 3 meses já é possível de alcançar esse ponto. Umas pessoas menos de 3 meses, outras pessoas mais um pouquinho de 3 meses. Tá? Então, dependendo o quanto o corpo consegue reagir e responder bem ao tratamento, e daí
e também a pessoa depende da pessoa qual dedicado fez o tratamento, não fez só mais ou menos, mas fez bem certinho, aí o resultado vem mais rápido, tá certo? Bom, e corrigir sua alimentação também. Eu altamente recomendo não fazer açúcar, tá? Porque açúcar é um veneno para o sistema nervoso. Eu sei que vocês gostam de coisas de doces, de chocolate, açúcar nas coisas, bolo. Existem outras formas para adoçar, tá certo? Não precisa ser açúcar. Açúcar é a pior coisa para o nosso sistema nervoso. E também nós temos que suprir mais oxigênio ao seu cérebro. Porque as pessoas que têm depressão, eles têm uma queda de 40% de oxigenação junto aos neurônios no cérebro. Aí não vai funcionar bem. Aí, claro, fica deprimido. Né? Então, tudo são fatores para considerar. Então, tem exercício respiratório, tem que ser bem feito. Eu tenho como fazer. E fazer atividade física para produzir endorfina em lugar da falta de serotonina. Tá certo? Então, isso é importante que atividade física é importante fazer para quem tem depressão. Inclusive, tinha uma paciente aqui próximo de algumas horas de viagem aqui que não estava acreditando que estava com depressão. Todo mundo já estava percebendo que estava. E então ela chegou a um ponto que ela não estava assim tão mal que quis tomar sua vida. Mas foi salvo um tempo ainda no hospital. E aí caiu a ficha nela. Realmente eu tenho depressão. Não, eu tenho que tomar uma providência. E assim foi. Ela começou fazendo corrida. E correndo. E sempre fazendo corrida todos os dias. E aí começou a participar das maratonas. E aí, claro, a sensação de vitória também ajudou. Né? E assim produziu bastante endorfina por causa do exercício físico. Sabe? Endorfina é um hormônio muito parecido, são, na verdade, hormônios irmãos entre endorfina e serotonina, só que de origem diferente. Serotonina lá do microbiota intestinal e endorfina dos neurônios. Os neurônios produzem endorfina. Para vocês podem até descobrir que tipo de material é esse endorfina. É de morfina, que o próprio corpo produz, é um tipo de opiáceo que o corpo produz. Tá? Que dá a sensação de bem-estar, de alegria, de felicidade, de ânimo, bom, tudo isso a endorfina produz, entende? Então, isso substitui muito bem a falta de serotonina, quando o fluente não está produzindo, né? Então, é importante fazer atividade física. E também fazer sua limpeza intestinal. Essa limpeza intestinal é super importante, tá? Porque se não você está sujo por dentro, vai liberar tantas toxinas que podem causar uma intoxicação nervosa, principalmente no cérebro. E muita sujeira está grudado na parede intestinal e não sai e fica apodrecendo, tá? E então tem que fazer uma limpeza intestinal para, sabe, a saúde começa ou termina no intestino, para você ter uma ideia. Como é importante ter o intestino funcionando bem, tá certo? Então, isso é super importante que vocês fazem limpeza intestinal. Vocês podem ver aqui, ó, interior do intestino. Aí você pode ver que tem aquele microvelocidade, que você pode ver aqui à sua direita em cima. Aqui são cheios de tentáculos, tá? E é para aumentar o campo, aumentar a superfície de contatos aos nutrientes. Mas se estiver entupido, até em cima, só tem a crista para fora, vai ter pouca absorção de nutrientes. E isso é uma das razões também, entre outras, que o cérebro não fica bem nutrido. O cérebro também precisa de nutrição, entende? Se falta
zinco, se falta ômega, se falta outros nutrientes saudáveis para o cérebro funcionar. Então, por isso é importante que todas as microvelocidades sejam limpas entre si. Né, tem que estar limpo, assim, ó. Mas se está tudo entupido até aqui e só pega na crista só, para pegar os nutrientes, aí vai ficar com nutrição pobre. E aí o cérebro não vai funcionar bem com má nutrição. Tá certo? E aí você pode ver no microscópio aqui embaixo como eles parecem assim. Tá? E como você pode fazer uma limpeza intestinal? Olha só, que problemas intestinais nós podemos causar? Você pode ter pólipos, você pode ter vermes, você pode ter inflamações, como aquela doença de Crohn, né? Síndrome de Crohn e o colo irritável. Enfim, são várias coisas que podem ocasionar, né? E nós temos que fazer limpeza. Eu tenho dicas que vocês podem utilizar, tá? E eu não estou fazendo nenhum comércio aqui, nenhuma propaganda, mas precisamos fazer como fazer, tá? E daí eu indico esses de aloe vera gel. Esse faz uma limpeza, como está aqui, nesse intestino embaixo, está todo rosado, limpo e brilhoso. Assim tem que ser, tá? Depressão e ansiedade de fungos. Quais são os melhores alimentos no seu tratamento? Seria alimentos ricos em triptofano, é um aminoácido essencial, utilizado pelo cérebro, juntamente com vitamina B3, a niacina. Eu sempre receito para manipular a niacina também. E altas doses, e eu sempre aviso, às vezes até esqueço de avisar que pode, por causa alta dose de niacina, que é a vitamina B3, pode causar assim uma alergia, um rubor e queimação. Mas é passageiro, de poucos minutos já passa, entende? E é só nas primeiras vezes que acontece, primeiras vezes quando se toma, depois não acontece mais, tá certo? E muita gente já, doutor, que é isso? Eu tomo esse remédio, me deu uma alergia, devo parar? Não pode continuar tomando, fez efeito o teu tratamento, certo? Então, e o magnésio, para produzir serotonina, um neurotransmissor importante nos processos bioquímicos do sono e do humor. Então, quais são as fontes ricas, naturais em triptofano? A campeã é o tal de avelã. E a banana também está rica em triptofano, grande bico igualmente, tâmaras secas e amendoins. E tem outros alimentos ainda, só coloquei alguns alimentos que tem, tá certo? E, então, inclua na dieta também alimentos ricos em carboidratos que sejam integrais, tá? de carboidratos de alimentos integrais como pão integral, arroz integral, macarrão integral, ácido fólico que tem no brócolis, nos feijões, nas frutas cítricas, também minerais que temos nos vegetais de cores fortes, vai ter o potássio, o magnésio em forma de abóbora, amendoim, o tofu, selênio, nós como castanha do Pará é rico, vitamina C e complexo B, todos isso estimulam a atividade cerebral e que vai energizar a pessoa. Tá? Então, tudo isso é importante para a fabricação da serotonina. E daí tem outros antidepressivos que Deus tem colocado na natureza que nós podemos fazer uso. Tá? E Deus é um farmacêutico todo poderoso. Será que ele faria um remedinho fraco na natureza? Creio que não. E muita gente fez uso disso aí e resolveu também. Graças a Deus, ainda a própria pessoa, quando usa os meios naturais que Deus colocou à disposição, na própria natureza que Ele mesmo criou, e ainda orar para que Deus possa abençoar, Ele vai ativar, potencializar e multiplicar seus efeitos medicinais tremendamente com sua bênção. Então, não podemos deixar nosso Deus em paz, né, pedindo para que possa abençoar tudo que a gente faz no tratamento, né? Vitamina D3, é super importante para combater
depressão também tirosina, ácido fólico, vitamina B12. Tá? E aí tem castanha, que é ótimo contra a ansiedade, porque é a fonte rica de selênio, mineral que promove bem-estar. Apenas uma castanha já fornece a dose recomendada desse mineral. Outro nutriente estimulante do humor é o magnésio, que assim como o selênio ajuda a aliviar a ansiedade. Por que não fazer uso e ter o hábito de comer esses alimentos? Nós somos assim, por natureza, sendo brasileiro, só fica no feijão, arroz, tomate e alface e macarrão e não muda. Sempre a mesma coisa, né? E nós temos que variar alimentos. Deus criou uma grande variedade de alimentos para não ficar tedioso só comer uma coisa só, pouca coisa, né? E então é bom variar. E tem textura, tem sabor, cor diferente e todos eles têm estímulos diferentes de nutrientes e de, enfim, de vitaminas, minerais, etc. Né? Aqui, nós podemos usar uma mão cheia de castanha de caju a cada 12 horas. Aí você teria um antidepressivo natural que poderia até substituir o Prozac, é um antidepressivo que tem sido usado por muito tempo, certo? Então, é um ótimo preventivo e também no tratamento, para poder fazer um tratamento bem feito. Eu tenho um protocolo completo que vocês podem utilizar para quem precisar. Por favor, entre em contato comigo no final. Eu vou te passar o meu mês de contato para que você possa receber esse protocolo de tratamento de depressão e de ansiedade, certo? Bom, a depressão é o quê? Vamos analisar a diferença entre depressão e ansiedade. Depressão é excesso de passado em nossas mentes. Tá? E a ansiedade é excesso do futuro, é uma preocupação de excesso do futuro. Agora, o momento presente é a chave para curar todos os males mentais. Vamos aproveitar só o momento, só o presente. Né? Vamos apreciar o presente, todo esse presente. Tá certo? Então, as palavras do nosso Salvador, aqui cito um texto muito lindo que eu encontrei nesse livro, escrita por uma pessoa muito inspirada por Deus, o seguinte: as palavras do nosso Salvador, vinde a mim e eu vos aliviarei, são uma receita para a cura dos males físicos, também mentais e espirituais. Embora os homens hajam trazido sobre si o sofrimento por causa de suas más ações, eles os olham com piedade. Nele podem encontrar socorro. Grandes coisas fará por aqueles que nele confiam. Pode confiar nele que grandes coisas vai fazer por nós. Tá certo? E aqui tem o protocolo que eu faço, que eu ofereço para as pessoas, né? E aí são os links onde vocês mesmos podem conseguir diretamente com o fornecedor. E aqui são os produtos que recomendo. E aqui aqui tem nesses produtos tem muito aloe vera. Tá? E a aloe vera tem um fato curioso, porque existem 8 glucoproteínas. Existem na natureza 200 tipos de açúcares naturais que existem na natureza. Tá? Somente 8 está ligado à proteína. E são 8 tipos de glucoproteínas disponíveis. Esses 8 que vocês estão vendo aqui, glucose, galactose, fructose, manose, xilose, etc., e outros, N-acetil e outros nomes ali, é um abecedário de comunicação entre as células. Daí vocês vão acompanhar a leitura aqui embaixo, daí vocês vão entender a importância de glicoproteínas. Se as glicoproteínas são disponíveis, o corpo funciona suavemente, pois o fluxo de informação entre as células é ininterrupto. Tá? É contínuo. Se as glucoproteínas necessárias não estiverem disponíveis,
a comunicação é retardada ou prejudicada, resultando em doença. Então, é importante que a gente use todos esses glucoproteínas disponíveis em muitos alimentos, tá certo? Só que hoje em dia, é interessante saber disso, tudo é colhido muito verde, as verduras, as frutas, etc., estão não deixando terminar o processo de maduração. Quando for maduro os alimentos, aí você tem maior quantidade de glucoproteínas. Então, uns alimentos têm esses tipos de glucoproteínas, outros têm esses, entende? E aqueles. E daí, na combinação de vários alimentos, depois tem que variar muitos alimentos, porque cada um tem seus nutrientes e seus proteínas, seus glucoproteínas e açúcares diferentes. E aí, juntando todos os alimentos variados que você come cada dia, é bom variar cada dia, e assim vai completar todos esses 8 glucoproteínas, que é o abecedário de comunicação entre as células. Se faltar uma ou duas, daí já a comunicação fica complicada entre as células. Porque todas as nossas células do nosso corpo, desse ponto do pé até o ponto da orelha e do cabelo, sabe o que está acontecendo no nosso corpo, porque todos se comunicam. Oh, aqui está bem, vamos colaborar todo mundo para sarar a ferida, ou uma coisa que não está bem, entendeu? Ou uma fratura de osso. Todo o corpo está concentrado para consertar o osso fraturado, entende? Precisa se comunicar bem entre as células. É que nem dentro do navio, e tem vários marinheiros para que o navio esteja em boas condições de viagem, certo? Mas se for tirar a letra A na comunicação dos marinheiros, como é que vai entender? Né? Se alguém quer dizer, eu te amo, não vai, eu te amo, cadê a letra A do amo? Entende? Então, ninguém vai, ou vai falar palavra, já tem 3 letras A na própria palavra. Como é que você vai pronunciar se não tem letra A? E assim acontece com esses glucoproteínas também. Quando falta, aí a comunicação vai ficar complicada, né? Então, é bom variar os alimentos, e nesse caso, a aloe vera é um bom alimento para você tomar, e assim você pode ter o benefício de toda a comunicação melhorada. Aqui tem os suplementos que os depressivos têm que usar, né? E aqui tem vários exames para fazer, para diagnosticar bem a tua depressão, tá? E então você pode ver que esse tratamento é bastante abrangente para que isso dê certo e tenha ajudado a muitos a se livrar dos fármacos de faixa preta, claro, com a avaliação de um psiquiatra em torno de 3 meses. Mas leva em conta que pode haver recaídas durante os 2 primeiros meses de tratamento natural, mas essas acontecerão cada vez mais leves e cada vez menos frequentes até desaparecer a depressão entre 3º ou 4º mês, variando para cada pessoa. Tá? Pode ser até menos. Então, fica aí essa possibilidade de melhorar a qualidade de vida com tratamento, com melhoria de alimentação. Tudo isso vai ajudar a recuperar a qualidade de vida. E eu já tratei pessoas com depressão profunda. Existem lá 3 níveis, né? Tem a depressão leve, média, assim, moderada nesse caso, e a grave. A grave é quando a pessoa já pensa em morte, certo? E então fica muito complicado, já fez tentativa de suicídio, etc. Então, já tive pessoas assim, que já está 12 anos com depressão profunda, e daí já fez 4 tentativas de suicídio, e até para o paciente se queixou, até para isso não presto, nem para suicidar sirvo, né? Então estava com baixa estima bem baixa mesmo. Bom, ainda bem, né? Nesse ponto também não foi capaz. E então essa pessoa seguiu por 3 meses com todo esse protocolo,
e de alimentação antidepressiva, suplementação massiva de altas doses de nutrientes naturais, e probiótica, atividade física, fazer tratamento emocional também. Tá? Eu faço tratamento emocional com a pessoa de 3 dias para poder aliviar muito a tensão do passado. Isso também acarreta a depressão. E porque muita gente, só de lembrar o que aconteceu na sua vida, já emociona, já chora e não sente bem. Isso não está em boas condições de continuar vivendo. É uma coisa, sabe? Nosso cérebro tem 2 hemisférios. Esse aqui é o lado direito, que é a parte emocional, tá? Que todas as nossas emoções estão sendo desenvolvidas aqui. E aqui é a parte da razão. Normalmente, quando o corpo consegue lidar com os problemas, então essa parte emocional, quando é processado na lado da razão. Como é que ele faz isso? Todos já sonhamos durante a noite, né? Quando nós estamos dormindo, a gente sonha. Durante os sonhos, mesmo com o olho fechado, você pode observar com uma lanterna bem franquinha, ou outra pessoa com os olhos sempre virando para um lado para o outro, tal, né? Porque está vendo o filme do sonho e acompanha todos os movimentos que está acontecendo naquele que está sonhando, né? Está vendo um filme. Esse é o processo que o cérebro usa para defragmentar as emoções. Quer dizer, por causa desses movimentos de um lado para o outro, ele vai processar as emoções por lado da razão e é processado. Certo? Eu tenho um tratamento que faz isso, a pessoa faz de maneira consciente e desperta para fazer isso aí e superar os problemas emocionais dessa forma. E vai só fazendo aquilo que a pessoa lembra conscientemente, tá? Geralmente as pessoas lembram alguma coisa que aconteceu na infância, com 3, 4 anos de idade, o que realmente marcou, e assim ainda tem esse problema emocional desse então, muitas vezes, né? E então muita gente já foi traumatizado, rejeitado, ofendido, decepcionado. Bom, cada um tem sua história e ao falar isso, né, e fazendo esse procedimento que o corpo usa para processar do lado da razão e processar as emoções. Em 3 dias tem chance de resolver mais ou menos de 85 a 95% dos problemas emocionais possam ser resolvidos dessa forma, né? E então fica nós temos tratamento emocional, tem alimentação antidepressiva, suplementação antidepressiva, probiótico, etc. E isso daí vou prescrever, daí vocês podem manipular na sua farmácia. Tá? Tudo isso ajuda a superar a depressão. Então, fica aí a dica. Para quem gostaria de entrar em contato, eu posso ajudá-los nesse ponto. Tá? E a gente vamos fazer estratégia de tratamento para depressão antes de que seja tarde demais, né? Tá certo? Então, fica agora aberto para as perguntas. Parece que apareceu bastante perguntas aqui. Então, Ana Clara, você vai ler as perguntas? Muito bem, então. Ana Clara, vamos ver se a gente consegue abrir teu áudio aí. Sim, estamos ouvindo bem. Conseguiu, Ana Clara? Consegui. Boa noite, tudo bem com o senhor, doutor Jim? Muito bem, obrigado por perguntar. Muito obrigada pela essa palestra, assim, tão nobre esse assunto, né, que ajuda muitas pessoas. Boa noite a todos. Eu quero agora passar para os senhor as perguntas aqui que eu anotei. A Daniele, lá de Rondonópolis, Mato Grosso, ela está falando aqui, doutor,
ela teve um parto bem traumático, porque logo após o parto ela sentiu muitas dores e teve que voltar para o hospital após a alta e fazer transfusão sanguínea. Ela passou a ter pressão alta e foi diagnosticado depressão pós-parto. Agora tem 2 anos já que o bebê dela já tem 2 anos e ela está sofrendo crises de ansiedade, está fazendo tratamento com psiquiatra e está tomando medicamento. Ela está perguntando aqui, o que o senhor acha que poderia ajudar ela? Como eu já expliquei, né? Continua tomando por enquanto essa medicação do psiquiatra para poder controlar a doença. Se não estiver tomando, pode fazer coisas que não deve fazer, né? E então assim, para o uso temporário, eu concordo em usar os antidepressivos para poder controlar, né? Mas enquanto isso, vamos aproveitar, já que está com essa medicação, você está meio que controlada, mais ou menos, tá? Claro, nem sempre está a mil maravilhas toda hora, mas você está em condições melhores de tomar a vida para frente, né? E aí estaria condições também de fazer o tratamento que eu tenho proposto para fazer, e daí com o tratamento natural pode melhorar com o tempo, vai levar um mês ou 2, até que possa começar a melhorar. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas vai melhorar. O cérebro responde muito bem com o tratamento natural. Incrível, certo? E eu recomendo, então, buscar ajuda adicional com o tratamento natural. Tá? E daí, com o tempo, quando vai ficar melhorando, aí já podemos pensar em diminuir a medicação. Mas aos poucos, sem que o corpo perceba, né? Vai que diminuir talvez uma quarta parte numa semana, e a outra semana mais uma quarta parte, e assim vai, né? Isso tem que ser avaliado conforme como o teu corpo reage, né? Porque você levou anos para você se tornar depressiva. Muitas vezes é assim, né? E tratamento natural já recupera em poucos meses. Isso eu acho muito legal. É uma diferença grande, né? Comparando, leva anos para ficar doente, para chegar a esse ponto, mas em poucos meses ou semanas, depende de qual doença e qual reação o corpo tem, pode já recuperar. Tá? Porque eu sempre falo para as pessoas, o nosso corpo humano, ele é excelente mecânico, ele sabe qual defeito tem nesse máquina viva e vai saber consertar desde que receba as ferramentas adequadas. Daí, quando ele receber, ele faz maravilhas. E ainda você pede para Deus para que possa ainda ajudar, aí você tem todos os recursos para poder para se recuperar, né? Por isso nós temos que aproveitar todos os recursos lá do céu, lá do trono de Deus, e também dos recursos da natureza que Ele mesmo criou para restaurar qualquer pessoa com qualquer doença, tá? Vamos aproveitar todos esses recursos que o corpo humano pode utilizar. Muito bem? Ok. A Dona Maria de Jesus, ela disse que o marido dela, ele tomou a vitamina B3 e teve alergia. Ela está perguntando, é normal ter alergia? Sim, eu falei que sim, isso pode acontecer. É uma reação normal que pode acontecer, daquela alergia, rubor, calor. Eu já passei por isso também, não que eu usei o vitamina B3 para memória, entendeu? E tinha lá também autodose disso aí, e me deu isso, também essa reação. Eu até assustei na primeira vez, aí depois descobri por quê, né? É a reação normal do vitamina B3 em altas doses. Como se usa a semente do quiabo? Não. Você tira a semente em estado natural, sem cozinhar, e seca na sombra e depois moe
e daí você tem um pó daquilo e você coloca uma colher de sopa num suco, uma vez ou duas vezes por dia, isso vai ajudar. Tá? Não só isso, eu prefiro usar um arsenal de armas para combater a inimiga da depressão, porque depressão não é moléstia de combater, né? Então tem que usar várias armas possíveis para. Eu sempre brinco com as pessoas, ó, um soldado não vai para a guerra só com um revólver. Ele vai levar metralhadora, bazuca, granada, canhão, tudo que é possível para combater, aumentar a chance de vitória, né? Então, essa é a mesma coisa com depressão. Tá? Ok. O pessoal aqui está perguntando, doutor, se a castanha de caju em excesso não faz mal, porque está falando aí de 2 mãos de castanha de caju, se não faz mal, que ouviu falar que só tem que comer 2 castanhas de caju. Como é que é isso aí, doutor? Não, vocês estão confundindo com castanha do Pará. Tá certo? Castanha de caju, você tem mais liberdade de comer, por isso até indico tomar 2 mãos cheias de castanha de caju, de bom tamanho, de boa quantidade. Tá certo? Tá certo. Eu também já ouvi falar isso. Doutor, estão perguntando também, o pessoal está querendo saber sobre esse produto para limpeza do intestino. Como fazer essa limpeza e que produto é esse e como conseguir? Sim, por favor, entre em contato por esses meios de contato comigo, tá? Daí eu vou mostrar onde você pode conseguir através de um link pela internet e onde você pode conseguir fácil e a entrega direto na sua casa, tá certo? Então, Tá certo. O WhatsApp o número do celular do Dr. James está nos bate-papos, aí vocês podem ver que o pastor Judivânio publicou aí. Fizeram uma pergunta aqui, doutor, eu acho que escreveram errado, mas enfim, eu vou falar aqui como está. Colocaram assim, qual alimento pode substituir, eu acho que é a vitamina B12 que ele quis dizer, porque colocou qual alimento pode substituir a B12. Eu acho que qual alimento pode, acho que não sei, acho que a pessoa quer ver aí o que ela faz para poder ter a B12 aí num nível bom, né? Certo. Bom, vitamina B12 existe em toda a natureza, certo? Mas de que forma? Hoje em dia, por causa do agrotóxico e adubo químico, a vegetação praticamente não tem mais essas bactérias saprófitas. Essas bactérias saprófitas a gente consome junto, pelo menos os animais consomem, que nem vaca, boi, etc. Eles comem no capim, está cheio daquelas bactérias saprófitas no capim, certo? E outros animais que comem fruta também têm essas bactérias na superfície, né? Todos que são orgânicos ainda têm essas bactérias. E a gente consome junto, são bactérias boas que produzem vitamina B12, entendeu? E por isso é uma pena que muita gente tem carência de vitamina B12 por causa do agrotóxico. Também até as pessoas que são omnívoros, que comem ovos, leite e carne, que dizem que lá tem riqueza de vitamina B12, mas eles também têm carência de vitamina B12, as pessoas que comem carne, né? Não tanto quanto os vegetarianos, porém também são carentes. Por exemplo, 50% dos vegetarianos têm carência de vitamina B12, mas 60%, aliás, 40% dos omnívoros que comem carne também têm carência de vitamina B12. Então, somente 10 pontos de percentual de diferença. Então, porque os animais, para o abate, eles também recebem ração. E ração são produzidos com agrotóxico, né? Com vegetação de milho, de soja, trigo, o que eles colocam na ração também são produzidos com agrotóxico. E eles moem esses alimentos que não têm mais bactérias saprófitas.
e também não fornece vitamina B12 para os animais de abate. E os animais de abate também têm carência de vitamina B12 e a gente come, e as pessoas comem carne pobre em vitamina B12. Estão entendendo em que dilema nós temos hoje? E então nós temos que buscar alimentos que não foi usado com agrotóxico de preferência, ou você mesmo produz no seu próprio quintal. Não podemos ter mais preguiça hoje em dia, né? Pode ser horta e pomar também, que vale a pena, é um exercício físico saudável, ao ar livre, com sol. O que mais precisamos nesse tempo, né? Tá certo? É isso aí. Tem uma pessoa que está falando aqui que ela está com problema, devido a problemas no casamento. Ela não fala o que é, mas ela fala que tem problemas no casamento, que ela passou a ter dificuldade de organização. Ela não consegue organizar. Ela fala assim, guarda-roupa, armário, coisa do dia ela não consegue mais organizar. Ela é perguntando, isso tem a ver com algum problema mental, sei lá, alguma coisa assim? Ela está preocupada. Veja bem, por exemplo, todos nós temos tido problemas na nossa vida, ou até estamos tendo, muitos de nós, e nós estamos passando por tantos estresse e nessas coisas assim negativas acontecendo, o nosso cérebro tem que adaptar, tem que aprender ser resiliente, mas as pessoas não conseguem ser resilientes, então o cérebro sofre mais, então vai exaurir as reservas de nutrientes também, certo? O nosso cérebro tem uma certa reserva de nutrientes suficiente para que possa ter um jogo de cintura para adaptar um ambiente em que vive, entende? Porque o nosso cérebro ele é influenciável pelo nosso ambiente em que vivemos. Se a gente estamos num ambiente muito hostil por causa do casamento, ou por causa do trabalho, ou por causa do, sei lá, aonde, e tem que frequentar muitas vezes isso, e não consegue ser resiliente diante da situação, e aí vai exaurir cada vez mais os nutrientes que tem em reserva. E de tal maneira que vai entrar em negativo, comparando com conta bancária, entrou no vermelho em termos de valor nutricional. Tá certo? E daí entra em depressão. Porque o cérebro não pode ficar sem nutrientes. É o órgão principal para que todo o corpo possa funcionar. Entende? E eu estou vendo para esse ponto de vista para poder analisar também uma nutrição mais saudável e quando está no negativo, daí tem que depositar massivamente dólar nutricional para zerar a dívida, né? E daí estocar com um pouquinho mais de novo para que possa ter jogo cintura para não entrar no vermelho outra vez. Certo? Por isso precisa de suplementação massiva de nutrientes, que eu sempre prescrevo, com dosagem certa, tem que falar sempre, em particular, de cada um, de acordo com a sua necessidade, para receber exatamente a dosagem que precisa. Tá? Então, é necessário entrar em contato comigo, eu posso realmente ajudar melhor. Tá bom? Última pergunta, desculpa, você falou alguma coisa? Não, é isso mesmo. Tá. Última pergunta, né? Tem uma pessoa aqui que ela perguntou, ela falou que devido a problemas também familiares, problemas no casamento, ela passou a comer, ela parou de comer coisas saudáveis e começou a comer, assim, coisas que não prestam. Ela fala assim na pergunta dela. E hoje ela desenvolveu vários problemas, inclusive hemorroidas, e ela queria saber o que fazer para mudar esse quadro.
Eu entendo. Quando estamos com problemas, nós queremos comer algo que podia animar, dar alegria, né? Dar uma sensação de bem-estar, porque, né? Eu entendo que a gente recorre a isso, mas isso é humano, entende? Mas podemos que aprender com isso, que isso não, não resolve, certo? Nós temos que achar um caminho melhor para achar paz e alegria mesmo no meio da tempestade de problemas. Eu só posso indicar o melhor caminho, é buscar Deus, certo? Aliás, o próprio Jesus, porque Jesus passou os mesmos problemas que você passou, que nós estamos passando. Ele pode entender e vai saber como te ajudar, né? E eu quero também citar um versículo bíblico aqui para animar a pessoa que... Deixa eu pegar a Bíblia que está ali na outra mesa, já volto. Então, eu vou buscar então um verso que está em Isaías 57. Isaías 57, se quiserem acompanhar, no verso 15 em diante. 57. Eu gosto de citar muito isso aqui, porque as pessoas, quando estão em depressão, estão naquelas recaídas, não sentem a presença de Deus. Então, mas Deus está aí, mas ela precisa ter certeza que está, quando está numa crise daquela, que Deus está do lado, mas não sente, eu sei disso, né? Então, tem que decorar esse texto, já que ele não sente, tem que acreditar pela razão, pela fé mesmo, tá? Que diz assim, Isaías 57, 15. Assim diz o Senhor. Aliás, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para verificar o espírito dos abatidos e verificar o coração dos contritos. Então, isso pode ter certeza. Quem está em uma recaída de depressão, pode ter certeza que Deus está ao teu lado. Ele está junto, sofrendo junto contigo e quer te levantar novamente. Pode acreditar, Deus está ao teu lado quando está numa fase assim. Tá? Então, tem que decorar bem esse texto para poder lembrar na hora e acreditar pela razão. Só que não sente que Deus está por perto, né? Então, claro, problema de casamento, quando tem, né, nada agradável, realmente machuca muita gente, certo? Então, realmente precisa recorrer a Deus. Ele pode te dar paz e força para poder continuar e ser alegre, feliz, apesar da situação. Claro, obviamente, eu estou mais fácil dito que feito, mas esse é o caminho, tá certo? E que Deus abençoe e pode contar com ele. Isso daí vai que melhorar a sua alimentação. Você já está sentindo os resultados que não é o caminho, né? Já está dando problemas intestinais e dando hemorroida, etc. E porque isso é o fundo emocional, esse problema que você tem, né? Claro, porque não soubemos controlar os neurotransmissores, aliás, desculpa, não podemos controlar me desculpa, me faltou a palavra. Porque nós temos que... os estressores, agora lembrei. Nós não devemos permitir que os estressores nos controlam. E sim, nós temos que controlar os motivos estressores na nossa vida, né? E isso só podemos fazer com Deus junto.
E aí você vai ser, se você fizer com Deus, você vai se tornar mais que vencedor, não apenas vencedor, mais que vencedor. Então você vai ser mais que campeão para poder superar todos os problemas ao redor, tá? Então não fiquem ansiosos, não fiquem deprimidos e mude o seu estilo de vida. Mas eu estou aqui também para te ajudar se precisar de ajuda, tá bom? Então, entre em contato comigo quando precisarem. Eu estou aqui à disposição, tá bom? Doutor James, muito obrigado. Esse presente imenso pelo senhor a gente, falando não só sobre esses assuntos, mas também sobre Deus, né? Colocando Deus em primeiro lugar. Nós somos muito gratos pelo senhor ter aceitado o convite e agradeço a Deus por estar ouvindo as suas palavras aqui, tá bom? Vou passar agora a palavra para o pastor Gilivânio e boa noite a todos. Doutor, muito obrigado. Olha. Faço minha aqui as palavras da nossa irmã Ana Clara. Muito obrigado, doutor. Tenho certeza que muitas pessoas serão beneficiadas, já estão, né? Receberam aí as dicas. Nós também estamos aqui ao vivo no Facebook e foram vários compartilhamentos também aqui, né? Da live no Facebook. Outras pessoas também estarão sendo abençoadas pela graça de Deus. E, amigos, essa live, ela está sendo gravada, depois eu vou editar ela, tá? E aí eu vou postar ela lá no canal do YouTube, né? Judivânio Parente, você pode encontrar lá essa live, a outra live do Dr. João, do Dr. Volter, né? Ele falou sobre o câncer, né, na sexta-feira passada, e várias outras lives lá sobre saúde, sobre vários temas, você pode encontrar lá também, tá bom? Agora, se você quiser ela no seu WhatsApp, você pode mandar um oi para mim também, eu coloquei aí o número do meu celular, você pode mandar um oi para mim também, e assim que eu editar, eu vou mandar direto para você no seu WhatsApp, tá bom? Doutor, mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Quero dizer para o senhor que a nossa agenda da próxima sexta está aberta, tá? Ok. Eu tenho vários temas para poder apresentar, que já está na ponta da língua. Podemos fechar mais um na próxima sexta? Com prazer, claro. O tema seria, doutor? Então, vamos que vamos. Tamo junto. O senhor tem um tema já aí na ponta da língua para a gente começar a divulgar já? Posso falar sobre diabetes. Muito bem. Então, nós vamos alinhar essa semana com o doutor, tá? O doutor Volter, e aí a gente vai, desde já estamos convidando os nossos amigos aqui para a próxima sexta, tá? Sempre às 20h30, no horário de Brasília. Bom, meus amigos, Deus abençoe vocês, um bom sábado. Antes de nós nos despedirmos, doutor, eu queria pedir que o senhor fizesse a oração final. Com prazer. Vamos lá, então. Querido Pai do céu, nós estamos muito agradecidos porque o Senhor é um Deus admirável, fantástico, ao revelar esses conhecimentos edificantes que nos fazem bem e podem nos recuperar e nos restaurar. E nós queremos realmente, ó Deus, que já possa preparar todas as coisas para as pessoas os que te procuram, esse dom maravilhoso que tens de saúde para nós. Acompanhe a todos os que assistiram e também de maneira extensiva para todos os familiares, também em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amigos, vou deixar aqui mais uns 2, 3 minutinhos para você mandar um oi para mim no meu WhatsApp, tá? Vou deixar aqui e depois a gente vai estar encerrando. Tá bom, queridos? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.